Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do pacote de gastos do governo Lula, que adivinha, eu cantei essa pedra antes de todo mundo, hein? Ninguém estava falando, eu falei aqui no canal antes de todo mundo. O pacote de corte de gastos do governo vai incluir aumento de imposto, mas é lógico que iria, a gente sabia que iria acontecer, isso é evidente. Quando você olha o passado do Lula, o que interessa para o Lula, qual é o poder que o Haddad tem nesse governo? Nenhum. Era evidente que, no final das contas, o pacote seria de aumento de impostos e não de corte de gastos, né? Aí, ó, o pacote fiscal do governo pode incluir tributação de super ricos. Também o governo estuda mudança no seguro-desemprego, ou seja, vai cortar o seguro-desemprego e a multa do FGTS do trabalhador. Eu já expliquei isso para vocês também. E olha só, também pode limitar o salário mínimo. Oh, que maravilha, bicho. Eu tô quase gostando desse governo. Por que eu não fiz o L, cara? Posso voltar para 2022 e fazer o L na urna? Porra, deu vontade agora, sabendo esse monte de besteira que o Lula tá fazendo. Pô, que bom, cara, que beleza. Isso mesmo, Lula, continue nesse caminho. Vamos entender esses casos aqui absurdos, porque algumas coisas são positivas, tá? Eu acho que negócio de salário mínimo, eu já falei para vocês, eu não sei de onde o pessoal tirou a ideia que salário mínimo é uma coisa positiva. Não é. Salário mínimo atrapalha as pessoas a arrumar emprego, salário mínimo é ruim para o trabalhador. Mas enfim, né, tá reduzindo o salário mínimo, acho ótimo isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Ateu Protestante, filho do Peter não reconhecido e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu avisei para vocês, o pacote de corte de gastos ia ser, na verdade, um pacote de aumento de impostos. Não tem jeito, porque o Lula ele não consegue se manter. Eu expliquei isso lá atrás. O Lula é um governo fraco, é um governo que tem que comprar apoio para se manter. Dentro da estrutura hierárquica pública, tem um monte de gente que não gosta do Lula. Então, a única maneira que o Lula tem de continuar exercendo o controle é pagando essas pessoas. Além disso, ele tem que pagar a galera toda que ajudou ele a voltar ao poder. E essa conta não saiu barato, não, meu amigo. Teve muita gente que botou dinheiro para comprar voto de eleitor não sei aonde, muita gente que se esforçou muito para o Lula voltar em 2022. Não teve brincadeira, não. Foi um esforço enorme que a esquerda fez para voltar. Eu já falei para vocês que isso foi um erro estratégico enorme deles, né? Lá nos Estados Unidos eles perceberam isso, foi a mesma coisa lá nos Estados Unidos. O Biden foi eleito, mas foi eleito um presidente fraco, um presidente que não tem força para governar, não tem ideia, não tem proposta. Então é um presidente também, lá nos Estados Unidos, que precisava pagar todo mundo para se manter no poder. Resultado, gasto governamental demais, resultado de menos, a direita voltou ao poder. Na Argentina, a mesma coisa com Alberto Fernandes, né? Quando o Macri estava na presidência lá na Argentina, o pessoal, a esquerda fez de tudo para voltar ao poder na Argentina. Para quem não lembra da eleição de 2019 na Argentina, teve acusação de fraude de urna, teve acusação de um monte de coisa. Mais uma vez, a esquerda fez tudo o que podia e mais um pouquinho que não podia para voltar ao poder, porque achava que esse negócio da direita era uma coisa passageira, foi um disparo em massa de WhatsApp que fez as pessoas mudarem de ideia e votarem na direita. Então a gente tem que voltar ao poder para acabar com esse problema. Na Argentina também elegeu o Alberto Fernandes, presidente fraco, precisava pagar para todo mundo para continuar governando, a economia foi para o saco, ficou uma bosta, a direita voltou com muito mais força com o Milei na Argentina, né? Em 2026 a gente não sabe qual vai ser o caminho do Brasil, mas tudo leva a crer que vai ser a mesma coisa. Se não for o Bolsonaro voltando, como é o caso dos Estados Unidos, vai ser outra pessoa da direita, provavelmente ainda mais radical na direita, como é o Milei na Argentina, lá em relação ao Macri, né? Então, só que, por isso, o governo Lula sabe que ele não pode cortar gasto. Então não tinha possibilidade de cortar gasto. O Lula nunca vai cortar gasto. O que ele pode fazer é aumentar imposto. Isso ele acha que é tranquilo, né? E lógico, sempre com aquela ideia idiota de que não que tem que ser os mais ricos que tem que pagar. Já expliquei para vocês que esse papo de pacote de tributação de mais rico é uma besteira no final das contas, porque só piora a situação, mais rico não paga imposto, meu amigo. Isso é uma consequência da natureza, é uma lei física da natureza. A pessoa que tem muito dinheiro, ela tem poder. Ela abre conta no exterior, ela leva o dinheiro dela para fora do Brasil, ela faz um monte de coisa que ela pode fazer para não pagar imposto. Quem paga imposto é pobre classe média. E isso, inclusive, é um dos problemas do governo. Por quê? Porque a cada tempo que passa, cada dia que passa, cada ano que passa, está mais fácil para a classe média também fazer a mesma coisa que os ricos, né?
Houve uma época na história do mundo em que você ter uma conta na Suíça, ter uma conta num paraíso fiscal, ter uma conta em outro país, era uma coisa que só quem fosse muito rico que podia. Tu tinha que ir no país, contratar uma empresa, um advogado para abrir sua empresa lá, abrir sua conta lá, era uma coisa complicada, cara pra caramba. O andar de cima sempre fez isso, sempre teve conta no exterior, você vê, volta e meia o pessoal fazendo isso. Hoje em dia, se você quiser abrir uma conta no exterior, você abre, cara. Tem um monte de... Você vai na internet, aí tem um monte de site, de coisa que faz. Tu abre conta no exterior, manda seu dinheiro para lá, se protege desse governo assassino que a gente tem aqui no Brasil, desse governo perseguidor da direita que a gente tem aqui no Brasil, tira o dinheiro do Brasil. Isso classe média. E é por isso que o Lula fica preocupado, porque ele já não consegue tributar os ricos, a classe média está cada vez menos ele conseguindo tributar, no final das contas ele vai ficar só com uma banana na mão, né? Quem que ele consegue tributar ainda? Consegue tributar empresas. Por quê? Porque a empresa não paga imposto, a empresa repassa o imposto para o consumidor final, né? Aí o Lula está falando aqui, ó, que ele vai vencer o mercado financeiro e defende corte no judiciário e no Congresso, que ele não precisa cortar não, quem tem que cortar é o judiciário e o Congresso. É isso daí, Lula, mete bronca, exige mesmo corte no judiciário, exige corte do Congresso, acho que vai dar muito certo para o seu governo isso, viu? E, de novo, vai ter imposto também para empresas, porque, de novo, esse pessoal adora dizer que não, que vamos aumentar imposto, mas é imposto para a empresa. Não é você que vai pagar, é a empresa que vai pagar. Lembra do caso da Shopee? É sempre o consumidor que paga, meu amigo, não existe isso. A empresa é uma entidade que visa o lucro, então ela vai ter que repassar esse custo para alguém. Ela pode repassar esse custo para... Quem ela pode repassar esse custo? A única pessoa é o consumidor final. Ela vai botar isso daí. Toda vez que o governo fala que vai aumentar imposto corporativo, imposto dos bancos, não, porque banco no Brasil ganha muito dinheiro, temos que aumentar o imposto do banco. Sabe quem é que vai pagar mais caro? Todo mundo que tem conta em banco, ou seja, você, eu, todo mundo que tem conta em banco é que acaba pagando mais caro, não tem alternativa. Empresa não paga imposto. Sempre que alguém falar que tá, não, vamos aumentar imposto de empresa, esquece, é aumentando imposto das pessoas, é consumidor que paga no final das contas, né? E tá o Lula aqui dizendo que vai vencer o mercado, como se o governo cortar gastos fosse algo favorável ao mercado. Não, é favorável ao povo, porque deixa mais dinheiro na mão do povo, né? Arrecadar muito imposto é que é o ruim no final das contas. Você junta esse dinheiro todo, é curioso isso, né? Porque o Lula fala como se o governo distribuísse renda. Não, o governo não distribui renda, o governo concentra a renda, por definição. Pensa como é que funciona o imposto, todo mundo paga imposto, até o mendigo na rua que pegou a sua esmola e vai comprar pinga no bar com seu dinheiro, ele está pagando imposto naquele imposto de consumo ali na pinga que ele está comprando. Todo mundo paga imposto. E esse dinheiro é gasto como? Mas tem os programas sociais do governo. É uma merreca. Vai ver no orçamento quanto é que é o programa social do governo. É nada. O grosso desse dinheiro vai para funcionário público, que já é todo mundo bem de vida no Brasil, para padrão do Brasil é todo mundo rico, funcionário público, e para empresários amigos do governo. Os empresários amigos do governo, com aquelas licitações gostosas. Aquelas licitação gostosa de Brasília, meu amigo, o pessoal faz uma festa com isso. Ou seja, governo concentra a renda. Por definição, o gasto que vai ali com programas sociais, Bolsa Família, é um peido. É literalmente um peido na coisa. A merda mesmo é o gasto com funcionário público e com essas licitações do governo federal, né? É isso que é realmente o grosso da coisa, né? E o Lula está nessa de que não, que eu tenho que gastar mais. Por que ele tem que gastar mais? Porque ele é um governo fraco, ele não tem ideia. Tudo que ele faz é querer mais dinheiro para ajudar os amiguinhos dele aqui, ó. Aí vem as ideias, o corte de gasto. Olha só, corte de gasto. Aí isso é outra coisa. Por que eu falei que isso ia ter imposto nesse pacote de corte de gasto? Eu tenho um motivo. Não foi da minha cabeça, eu não chutei isso. Eu não tenho bola de cristal. Mas em determinado momento o pessoal começou a mudar o nome. Ao invés de pacote de corte de gasto, estava falando pacote de corte de gasto. Passou a ser pacote fiscal. O que é pacote fiscal? É diferente de pacote de corte de gasto, né? O fiscal é a soma, é a diferença entre o que entra e o que sai. Então tem o gasto e tem a arrecadação. Se mudou de pacote de corte de gasto, não é mais para cortar gasto, é para fazer a diferença aumentar. Então podia incluir aumento de receita também, né? Quando mudaram o nome para pacote fiscal, eu falei, pronto, foi pro saco. Sabendo que o Lula não quer cortar gasto nenhum, que o Lula só quer gastar cada vez mais, que o Lula não se importa de aumentar imposto, ele acha que isso é uma coisa positiva, ele não vê o mal que é o governo tentando administrar o dinheiro das pessoas, e aí falou corte de gasto, tá na cara que ia ser isso, né? E mais do que isso, eles falaram também que precisavam da aprovação no Congresso. Meu amigo, corte de gasto não precisa aprovação do Congresso não, tá? Corte de gasto, pode ler a Constituição lá, pode ser, o governo pode cortar gasto a hora que quiser. Não precisa de aprovação no Congresso não. Sabe o que precisa de aprovação no Congresso?
Bom, duas coisas. Uma coisa é aumento de impostos. Aumento de impostos precisa de aprovação no Congresso. A outra coisa é quando você muda as estruturas de distribuição de receita, né? Porque existem alguns gastos obrigatórios. Pode ser que seja isso. Aliás, se o Lula mexer na distribuição de gastos obrigatórios, né, que parece que tem uma porcentagem do orçamento que tem que ir para a saúde, para a educação, eu acho isso ótimo, tá? Eu acho que realmente esse engessamento do orçamento é uma coisa ruim, no final das contas. Então, se ele mexer nisso, eu até gosto, acho positivo. Mas tirando isso, o que precisa aprovar no Congresso? Precisa aprovar imposto. Aí, meu amigo, é o que eu estou falando para você. É o que vai dar ruim nessa história. É o que o Lula está querendo, aumentar imposto no final das contas. Ou isso, ou coisa pior, né? Aqui, ó. Estuda mudanças no seguro-desemprego. A gente já explicou o que é isso, né? Ele quer pegar aquela multa de 40% que o empregado recebe agora, quando a demissão é sem justa causa, né? Ele recebe 40% do FGTS pago pelo patrão. De novo, se você pegar qualquer pessoa que trabalha em RH de qualquer empresa, sabe como é que funciona. Se você conhecer alguém, pergunta para ela. As empresas já fazem a provisão disso. O seu salário já é calculado considerando que a empresa vai ter que te demitir sem justa causa, porque 99,9% das demissões no Brasil são sem justa causa. É impossível praticamente você demitir com justa causa no Brasil. Então todo mundo vai sair com esse custo de 40% do FGTS. Então as empresas já botam na planilha lá. É normal isso, o seu salário já cai por conta disso. Esses supostos direitos trabalhistas que tem na CLT, é tudo pago pelo empregado. É uma besteira achar que isso é benefício que o trabalhador tem, né? Mas enfim, esses 40% agora, a empresa vai continuar tendo que pagar isso, tá? Só que agora uma parte disso vai para o governo. O trabalhador se ferrou, meu amigo, vai o dinheiro pro Lula dar pros cupincha dele. Cara, dá vontade de voltar para 2022 e fazer o L. Vou fazer o L, vou votar no Lula. Aqui, ó. Outra coisa excelente, limitar o ganho real do salário mínimo pode poupar 11 bilhões até 2026, estima o governo. Já pode dar uma limitada aí no salário mínimo e coisa e tal. Outra coisa que, 100% a favor, salário mínimo piora a situação. Você quer entender por quê? Veja o meu vídeo lá no canal Ancapsu Classic. O canal Ancapsu Classic é o canal que tem os vídeos iniciais que eu fiz aqui no YouTube, muito mais de teoria econômica, de anarcocapitalismo e coisa e tal. E ali tem um vídeo, quem precisa de salário mínimo, é isso? Não, salário mínimo ajuda o trabalhador. Salário mínimo ajuda o trabalhador é o nome do vídeo lá. E aí eu explico por que não, o salário mínimo atrapalha o trabalhador, sem contar o contexto histórico dessa história. Você sabe que o salário mínimo começou com um movimento racista americano, né? Quando houve a abolição da escravidão lá nos Estados Unidos, é lógico, os negros começaram a entrar no mercado de trabalho, e como todo mundo que entra no mercado de trabalho, a única ferramenta que você pode oferecer de bom, você é uma pessoa inexperiente. Você é uma pessoa que o mercado não conhece, não sabe se você é um bom trabalhador ou um mau trabalhador. Então, assim, você não tem vantagem nenhuma em relação a outras pessoas que são mais velhas, mais experientes, que já sabem fazer o trabalho, que já têm um histórico comprovado de fazer o trabalho no mercado. Qual que é a única coisa que você pode oferecer para o empregador nesse caso? Eu aceito trabalhar por menos. E é assim que todo mundo começa a vida. Você começa ganhando pouco, à medida que você vai estabelecendo a sua reputação no mercado, à medida que você vai fazendo o trabalho, vai ficando mais experiente, vai aprendendo a fazer a coisa melhor, vai ficando mais eficiente naquilo, o seu salário tende a crescer. É isso que se chama carreira. Carreira profissional é isso, você começa ganhando pouco e vai crescendo. Aí o que o salário mínimo fez na época, né? Quando entravam os negros oferecendo para trabalhar por menos salário lá nos Estados Unidos, os brancos falaram, não, porque absurdo isso, não pode, tem que ter o salário mínimo. Para quê? Para excluir os negros. Começou exatamente com essa ideia e funcionou. Porque aí o dono do estabelecimento fala, não, se eu tenho que pagar esse valor, eu prefiro contratar um cara que eu já conheço, que já tem experiência no mercado, que já tenha uma reputação, não vou pagar isso para alguém que eu não conheço, não vale a pena, é muito arriscado, né? A única coisa que o jovem que está começando no mercado de trabalho pode oferecer no emprego é receber pouco. E isso é crucial, é importante que receba menos para ele poder botar o pé no mercado de trabalho. E aí poder provar o seu valor e a partir daí ele vai fazer a carreira profissional dele. E é por isso que a gente vê o mercado brasileiro com esse absurdo. Qualquer vaga de trabalho, programador júnior tem que ter 6 meses de experiência. Por quê? Porque a pessoa não pode baixar o salário, se não bate no salário mínimo, bate no mínimo de não sei o que lá, de analista de sistema, não sei o que lá. Ou seja, se a empresa só pode pagar no mínimo aquilo ali, ela vai querer alguém que já tem experiência. E aí pronto, aí você fica com a geração nem. Um monte de gente que não consegue o primeiro emprego aqui no Brasil, por quê? Culpa do salário mínimo. Tem que deixar, mas o salário mínimo é um absurdo e coisa e tal, a pessoa ganha muito pouco,
cara, quem sabe se ganha muito pouco é a pessoa. Eu concordo, você viver com um salário mínimo é difícil no Brasil. No Rio de Janeiro é muito difícil. No interior nem tanto, sabia? No interior você consegue viver com um salário mínimo. De novo, outro caso, às vezes a pessoa ela já mora com os pais, é um jovem, né? Como eu falei, o salário mínimo principalmente prejudica os jovens. Os jovens às vezes moram com os pais, às vezes aceitam morar num lugar mais distante, coisa e tal, para começar a carreira. Então, quem decide quanto a pessoa pode ganhar, se é um valor razoável ou não, não é o DIEESE, não é você, não sou eu, é a pessoa. A pessoa que, se o salário for muito baixo para ela, ela não aceita o emprego, pronto, não quero esse emprego aí não, ganha muito pouco, não quero. Para que precisa de salário mínimo? Né? Bom, enfim, no vídeo lá eu falo mais um monte de argumentos sobre isso, né? Aqui, ó, chamado a contribuir com o pacote fiscal, militares aceitam mudanças pontuais. Ou seja, os militares vão entrar na roda também, meu amigo. Faz o L aí, milicada, faz o L aí. Eu sei que a maior parte deles não fez o L, mas enfim, lamento muito, só lamento, né? Eu acho mesmo que a aposentadoria militar tem algumas coisas que é meio absurdo. Esse negócio de viúva e filha de militar ter direito, eu acho que militares mortos em combate, mortos em guerra e coisa e tal, acho justíssimo que tenha pensão para filhas e esposas e família, acho justíssimo. Mas o Brasil, a gente está em paz, né? Não tem guerra nesse momento. Então, a pessoa que morre normalmente, meu amigo, lamento muito, né? É uma coisa triste, eu concordo, né? Qualquer pai de família que morra é um peso para a família, muitas vezes vai deixar os filhos, a mulher em dificuldade, coisa e tal. Mas os militares não são melhores do que o resto de nós em tempos de paz, né? Então, aqui, estão querendo fazer mudança no sistema de previdência da corporação. Vão se ferrar. Aqui é corte de gasto mesmo, aqui não tem o que falar, né? Agora, a CUT já disse que a pressão de Lula para corte de gastos é inadmissível, não pode cortar gasto. Tá vendo? É o que eu estou falando. O Lula precisa pagar para esse pessoal para continuar governando. É por isso que o Lula não vai fazer corte de gastos, porque ele sabe que precisa pagar para um monte de gente para continuar no governo, né? Esperar corte de gastos do governo é como esperar que escorpião não pique o sapo, diz o senador do pacote fiscal, né? É o que eu estou falando. O governo precisa gastar dinheiro. Um governo fraco como o governo Lula precisa gastar dinheiro. É diferente do governo Bolsonaro, que estava indo no sentido correto, estava comprando briga com todo mundo, de reduzir o tamanho do governo. Esse não tinha problema. O governo Lula tem. O governo Lula só se mantém dando dinheiro para as pessoas. Então, eu não sei se o pessoal entendeu muito bem a fábula do sapo e do escorpião, mas quando o escorpião pica o sapo, os dois morrem, tá? Ou seja, o que ele está dizendo aqui, e não dá para descartar que seja o correto nessa história, é que nessa brincadeira de corte de gastos vai o governo Lula e os ministros dele se ferrarem completamente, né? Aqui, ó. O pessoal que está criticando a recalcitrância dos dinossauros, ou seja, o que é o caso aqui? É os ministros que ameaçaram sair se tiver corte de gasto no governo dele. De novo, é o ponto que eu falo para vocês. Lula é um governo fraco que só governa pagando as pessoas. Precisa comprar apoio para governar. Não tem ninguém que queira trabalhar para o governo Lula. Ninguém vê um projeto de governo do governo Lula, algo que inspire eles a trabalhar. O governo Bolsonaro tinha um monte de gente do mercado, que ganhou muito menos. O Paulo Guedes. Caramba, o Paulo Guedes ganha muito mais dinheiro no mercado do que como ministro da Economia. No entanto, ele ficou lá o governo Bolsonaro inteiro. Por quê? Porque ele acreditava na proposta do Bolsonaro de diminuir o tamanho do governo. Havia um plano, havia uma ideia, havia um caminho a ser seguido. O governo Lula, qual que é o caminho do governo Lula? Não existe. O caminho do governo Lula é torrar dinheiro como se não houvesse amanhã. E aí que esse pessoal entra no buraco que eles estão entrando aqui, né? Esse pacote de corte de gastos está excelente no final das contas. Estou adorando isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.